Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informações de áudio e vídeo profissional. Eu sou Rogério Pérez e hoje teremos um podcast incrível com a R-Com. Fique conosco. Estamos aqui com Ralph Neri, diretor de operações da R-Com. Muito bem-vindo ao canal, Ralph. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rogério. Uma honra estar com você. Para a gente é uma alegria. Acho que esse é um momento que a gente estava esperando muito e chegou o dia. Obrigado mesmo. A honra é toda nossa, pode ter certeza. Obrigado. Então, vamos bater um papo aí, falar um pouquinho sobre tecnologia, falar um pouquinho sobre eventos. Então, para a gente iniciar, conte um pouquinho aí como é que a R-Com começou, um pouquinho do início aí da sua trajetória. Bom, eu digo para todo mundo que a R-Com começou do jeito mais inesperado possível. Na verdade, veio através de uma oportunidade de alguém que disse assim para mim: cara, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer o meu evento. E aí ele disse assim, e ele falou o seguinte: será que você não tem como reunir as melhores pessoas que você conhece, colocar tudo num caminhão e vir aqui para o Rio de Janeiro fazer meu evento? Pois bem, há 19 anos atrás isso aconteceu. E foi a melhor e a maior loucura que eu fiz na vida, porque literalmente eu confiei numa palavra. E uma palavra que eu já tinha na minha vida, que alguém um dia me ligou também para dar uma palavra. E essa palavra me marca até hoje, que é ser forte e corajoso. Eu guardei isso na minha memória. E quando eu desliguei o telefone, eu peguei e falei assim: uau, o que eu vou fazer agora? E aí eu acreditei nisso. Então, recebi essa oportunidade. E ali naquele evento, terminando o evento, me lembro muito bem, o cliente chegou na house e perguntou: eu quero saber o nome dessa empresa. E não tinha o nome da empresa. Sou eu! E aí eu falei: Deus, eu lembrei do que eu conversei com a minha mãe, com a minha família em casa. Eu falei: bom, como é que a gente vai começar isso? E aí eu tinha seguido o conselho de um amigo que falou assim: tem que ter alguma coisa com propósito, um nome, e que tenha uma coisa que lembre você. Aí veio o R de Ralph e Com, porque eu entendi que toda a tecnologia, todo o serviço, tudo aquilo que a gente poderia fazer serviria como comunicação entre o interlocutor, o seu auditório, as pessoas, e a gente precisava fazer com que isso acontecesse da melhor forma, mais clara possível para todo mundo. Excelente. E foi assim que começou. Que bom. 19 anos até aqui. Que bom. Parabéns pela trajetória. Amém. Bom, já que estamos falando sobre empreender, quais são os desafios em empreender nesse segmento num país como o Brasil, que é tão turbulento no sentido de hora está de uma forma, hora está de outra? Cara, acho que essa pergunta, eu espero que eu possa dividir um pouco do que a gente chegou até aqui. Não existe uma receita pronta. O CNPJ não te dá garantia de nada. E a única questão que eu vejo que fica é quando você entende o teu propósito do que você vai, de fato, assumir, custe o que custar da sua vida, entregar aquilo que você prometeu. Eu acredito que dentro da prestação de serviço, que é a área que muitos que vão assistir isso aqui talvez vão se perguntar, né? Poxa, por que para um dá certo, para outro não? Fica aqui uma dica. Eu sempre trabalhei muito de uma forma sem contar com aquilo que era palpável. Ou seja, as pessoas só fazem alguma coisa se elas tiverem dinheiro. A minha empresa ela não começou com dinheiro, ela começou sem dinheiro. Eu não digo que a gente começou do zero, a gente começou do -1. E aí, esse -1, você só olha para cima e fala: bom, agora só tem um lugar. Correr atrás. Vamos correr atrás. Então, eu acho que a grande adversidade é você saber muito bem do teu propósito de vida, o que de fato você quer fazer para as pessoas, saber que isso vai te custar muito caro. E a gente está num país que a palavra empresário ou empreendedor ou qualquer coisa que você esteja liderando pessoas, infelizmente às vezes isso é mal visto. Isso não é tão bem aceitável assim. Paga-se um preço
Por exemplo, as pessoas acharem que o fato de você ser um empreendedor e você ter construído alguma coisa, que você tem garantia. E eu confesso que essa garantia, depois desse tempo todo, ela nunca teve na minha cabeça e ela não está até hoje. A garantia é que você está sossegado, tranquilo. O que eu tenho hoje é o prazer de ver aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo ser realizado. Que foi construído, na verdade, nessa trajetória. Né? Exatamente. Isso realmente é importante. Então, assim, não vejo um grande... acho que assim, a minha mãe me ensinou um negócio, a dona Mercedes, que é assim, ninguém dá o que não tem. Então, se você é uma pessoa generosa, você vai ser generoso independente das suas condições. E se você não é generoso, ou se você é soberbo, você também vai fazer isso independente das suas condições financeiras. O que eu posso dizer é, para empreender no Brasil, e o que a gente vive do nosso setor, audiovisual, tecnologia, eventos e tudo que a gente pode colocar debaixo desse guarda-chuva, eu não consigo tirar outra palavra a não ser propósito. Isso tem que estar muito na tua vida. E se o propósito for apenas o dinheiro, e isso eu posso adiantar para você, ele não se sustenta. Pelo menos na minha vida, nunca se sustentou. Na verdade, o lucro, ele é necessário, ele é saudável, ele é importante. Claro, ele não é pecado, mas o lucro é consequência também. Então eu vejo que precisa ter propósito, muita consciência do que você está disposto a fazer, a pagar por isso. E essas duas coisas andando juntas, você consegue entender melhor o outro, a dor do outro, se colocar no lugar do outro, entender que da onde você está, para onde você quer chegar. E aí você tem que ter os seus pilares que você sabe, cara, isso aqui a gente não pode trocar. Sem negociar. Né? É isso. Na verdade, isso cabe em qualquer profissão, independente de você empreender ou não empreender, isso cabe em qualquer situação. Sim, né? sim. Muito bom. Vamos. Bom, esse segmento de eventos é um segmento que, quando a gente fala eventos é uma palavra muito genérica, né? Uhum, bem lembrado. Quando a gente fala assim, eventos, mas existem diversos caminhos dentro, né, deste mundo. E a gente tem contato com algumas empresas e tal que tem buscado o sistema full service, ou seja, nós vamos entregar tudo. Né? E acho que cada um tem uma metodologia de trabalho, tem uma visão de mercado, tem uma forma de atuar. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que você vê a segmentação deste mercado? Ótima pergunta. Bom, eu digo que, eu estava dizendo isso agora há pouco, inclusive com algumas pessoas, o mercado, ele cada dia que passa, ele vai mudando. E a gente que está nesse ambiente, a gente precisa estar preparado para todas as transformações. Eu me lembro no começo que algumas pessoas falavam para mim assim, poxa, mas por que você vai fazer, além da sonorização e da projeção, você vai se responsabilizar pelo palco? Ou um painel, uma comunicação. É engraçado que o meu primeiro cliente que me deu essa oportunidade, ele queria que eu estivesse lá não pelo que eu tinha, mas pelo que eu poderia resolver de problemas para ele. E quando eu disse na pergunta anterior que eu tinha um compromisso de garantir a minha entrega, aí eu acho que a segmentação ela tem que passar por um filtro dentro de cada empresa. Perfeito. Acho que cada empreendedor, cada pessoa precisa saber o lugar que ele está e onde ele quer chegar. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco? O lucro é saudável, é necessário e é extremamente importante para você sobreviver. Claro que é. Agora, a consequência vai depender do que você promete e o que você entrega. E aí eu acho que, sinceramente, existe lugar para o full service, porque existem clientes que vão demandar empresas com estrutura humana, emocional, que eu digo, para garantir que aquilo aconteça. Mas também existe o lugar para quem, na verdade, vai ser um especialista de um setor tecnológico que vai atender uma demanda e que, detalhe, naquele evento os dois vão se encontrar. Sim. Aí eu vou te falar isso por quê? Porque eu vivo isso na pele hoje. Existem profissionais especialistas de segmentos que eles são, eu não vou dizer que são únicos, mas assim,
eles são extremamente importantes e eles, se não estiverem ali, aquilo não vai ter a mesma realização, a mesma entrega. Então eu acredito que isso é o bom, pelo menos, do setor. E isso acho que é maravilhoso. É um mercado muito heterogêneo, mas assim, a palavra eventos, você tem um leque de uma série de caminhos, como você falou. Sim. Então eu acredito que existe o lugar para o full service, porque ele vai se enquadrar naquela estrutura, naquela demanda, naquela exigência, e ele precisa garantir a eficiência do todo. E ele tem uma estrutura voltada para essa eficiência. Pra atender aquilo. E ele tem que criar humano, infra, gente, isso custa muito caro. Agora, existe também o lugar para o outro setor. O que é o outro setor? Poxa, eu não preciso de um full service aqui, mas eu preciso de um especialista desse segmento. E esse especialista também tem lugar. Agora, se um tem mais mercado e o outro não, é aí que começam acho que a questão de posicionamento. Ah, sim. Aonde você vai se posicionar. Existem questões que pra gente aqui, a gente não busca tanto um outro setor, porque a gente sabe que naquele setor, a nossa eficiência ou a nossa entrega e o resultado daquilo talvez não atenda às demandas do que a gente precisa para sustentar o negócio. Perfeito. Então é uma questão de equilíbrio e bom senso. Eu acho que quando existe isso, e é maravilhoso porque os clientes da gente também nos respeitam, admiram o nosso trabalho porque sabem a verdade daquilo que é entregue. E eu acho que os dedos da mão não são iguais, então eu acho que tem lugar para todo mundo. Até porque, né, Ralf, quando a gente pensa, quando a gente fala em full service, dá para ser um full service dentro de um segmento. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. Se a gente utilizar aí a área médica, por exemplo, só para fazer uma relação, né, simplória, mas uma relação, dentro da área médica você tem várias especialidades, né? Sem dúvida. Você tem várias especialidades. Então, e tem o clínico geral, né? Aquele que na hora do socorro chega lá e vai te falar, ó, é isso. Tá, por aqui. O caminho é esse aqui. Agora vai procurar buscar. um especialista. Exatamente. E tal. E é necessário. Então, na verdade, o que a gente entende por full service hoje não é só no aspecto de entregar todos os departamentos que aquele evento necessita, como o sistema de luz, de áudio, de vídeo e tal, mas, sobretudo, você tem esse full service direcionado. Sim. E tem um full service aberto, que é aquele que vai atender desde shows até evento corporativo. Exatamente. Né? É realmente interessante isso. É porque você falou uma coisa muito bacana. Primeiro que o nosso mercado, essas nomenclaturas, elas tomam, elas vêm da influência, né, principalmente muito de fora do Brasil, né? Só que nós, como brasileiros, temos uma criatividade assim, que eu confesso para você, que eu andei por aí, eu tive essa oportunidade na vida, eu vou falar para você, eu acho que o que o brasileiro faz, eu ainda tô para ver em algum outro continente, se alguém chega mais ou menos na onda. Lá fora é muito by the book, né? Tá escrito, é isso, não é. Então, assim, eu acho que primeiro vem da origem do full service aqui do Brasil. E aí você vê a história de grandes empresas, grandes profissionais que abriram esse caminho, que começaram a trazer isso. E aí, desculpa, né? Vou ter que agora, não vou te entrevistar tanto assim, mas você é um cara super responsável no mercado que a gente conhece por trazer o conhecimento, não só a informação, mas de verdade a solução para resolver uma série de problemas técnicos que hoje essas grandes empresas atuam no mercado e elas são referências. E eu fico feliz porque assim nós estamos trilhando o nosso caminho e criando também a nossa referência. Por isso que é muito bacana que quando você pega uma full service que faz um grande show e que do nada você fala, caramba, aqueles caras estão fazendo uma plenária. Aí você fala, como? Aí quando você vê o contexto do trabalho, só não tem o público que estava lá no show, né? Numa praia no Nordeste ou lá no Rio de Janeiro. Mas você vai ver a infraestrutura que está dentro daquela plenária, parecido, né? Você fala, cara, é o Rock in Rio aqui dentro. Os caras falam, sério, são consoles, dinâmica, viradas de palco, é um absurdo. E tem plenárias que exigem isso. Então, por isso que eu acho que é muito bacana que o especialista da área é necessário.
E o full service daquele setor também é necessário. necessário. É muito bacana. Isso é maravilhoso. Depende muito da necessidade de cada projeto, né? Eu acho que isso é o que acaba diferenciando também o mercado e, sobretudo, os players deste mercado, né? falou Porque ninguém, por melhor que seja, por maior que seja, vai ter condições de atender qualquer tipo de evento Não tem. com qualidade. É verdade. Né? Não é atender por atender. Atender por atender qualquer um faz. Verdade. Só não atender da forma com que o cliente imagina receber. Mas vamos falar um pouquinho sobre a RCOM. Bacana. Me conte aí, quais são os segmentos que normalmente vocês atuam? Sim. Né? Fala um pouquinho sobre a empresa. Bom, nós atuamos no segmento principalmente corporativo, Okay? que é onde nós desenvolvemos toda a infra, a produção técnica, toda a leitura daquilo que aquele ambiente precisa receber, com toda a customização, com toda a personalização técnica para aquela finalidade. Nós temos também, dentro desse ambiente corporativo, a entrega da parte artística, né? Então as pessoas falam assim, poxa, como que você vai executar um show de um grande artista dentro de um evento corporativo? E detalhe, esse show ele precisa ser preparado porque ele vai ter um tempo de 2 horas ou 1 hora, enfim, de virada, e do nada vai aparecer um artista lá no palco que você nem esperava, sendo que já estava tudo pronto, né? E não somente essa parte técnica, mas também nós temos um detalhe que começou no primeiro evento, que foi desenhar o cenário visual daquele ambiente. Então nós temos aqui a nossa parte onde nós colocamos justamente a nossa sugestão de cenografia visual integrada com toda a tecnologia para que isso possa estar em harmonia. Não quer dizer que a gente não trabalhe com empresas de cenografia. Okay. Por quê? Isso é muito legal. Porque nós temos toda essa experiência de fazer isso, mas nós também respeitamos, isso que eu falo que o mercado é muito bacana. Existe o especialista da cenografia, que vem com uma série de sugestões, detalhes, né, alguma coisa do tipo assim, que vão ser coisas muito peculiares e que ele até cria e desenvolve. E aí a pergunta é, poxa, então quem que vai somar com essa entrega? Nós também fazemos isso. Então, dentro de um ambiente corporativo, que é onde a gente está 90% do nosso tempo, tem muito dessas entregas e parcerias também. E aí a entrega é isso, é a conclusão de você conseguir garantir com que foi planejado, executado, ele aconteça. E o mais legal de tudo, né, é que ele volte a acontecer. Eu acho que o grande legado, o legal do nosso trabalho é isso. É fornecer o áudio, o vídeo, a luz, a infra, toda a necessidade técnica, garantir com que a operação, a execução, ela seja feita com a excelência que a gente se propõe a fazer, sabendo as dores do que precisam ser sanadas e resolvidas, mas também o nosso evento, o nosso trabalho, permite que agreguem outras empresas. A gente vive bem com isso. O caminho da nossa empresa não é um caminho separatista. Na verdade, é um caminho que a gente vem para trazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, mas que também a gente diz para o cliente, olha, vai agregar com outros. Não tem problema algum. O evento, ele abre isso. É um setor que, no nosso caso, na nossa especialização, permite fazer isso muito bem. Então a gente vive super bem. Não é uma questão de falar assim, nossa, meu Deus do céu, só a gente faz. Não. Seria talvez, muita pequenez da minha parte achar que aquele ambiente ele unicamente, exclusivamente é da... Não. A gente trabalha... Só eu cuido e acabou. Não. A gente sabe daquilo que a gente entrega de melhor, mas com muito respeito ao mercado de pessoas que, como eu também, começaram do menos um e eu vejo histórias maravilhosas ao meu redor, entendeu? Que bom. E ao longo desses 19 anos aí, que é uma vida, né? Como é que tem mudado o mercado? Porque isso é cíclico, né? Uau! Incrível, boa pergunta. Cara, eu conheço um amigo que me abriu a oportunidade de visitar a Disney pelos bastidores e conhecer toda a história profundamente. Sonho de qualquer profissional, né? E isso começou em 2016, cara, e depois isso se repetiu ao longo dos anos e até hoje eu tenho o prazer de
todas as vezes que a gente consegue estar junto e viver essas imersões, é algo assim surreal. Ele fala na palestra dele que marinheiro bom é formado em mar revolto. Ah, sim. Então o que eu posso te falar é o seguinte, todas as mudanças que nós tivemos, pandemia, governos, moeda, crises, qual que é o cenário que eu tenho na minha cabeça? Isso não me assusta. E não estou falando isso para tentar dizer que, poxa, a gente sabe de tudo. Não, 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 não. Primeiro que a nossa empresa, ter tido a experiência de começar sem recursos, sem nada, praticou muito a minha fé. E a fé é a certeza do que você não vê, mas a convicção dos atos que hão de acontecer. Então, não é se tratando de uma religiosidade, mas é se tratando de uma forma muito espiritual, aonde, de verdade, quando eu fecho os meus olhos e vou deitar, eu sei quem cuida de mim. E eu sei que se eu acordar no dia seguinte, existe um propósito para estar aqui. Claro. Para esse encontro nosso, para as pessoas que vão estar ouvindo isso, para as pessoas que vão tirar proveito disso, de uma forma que elas vão ter talvez a troca eu digo troca porque se a gente depois receber também as mensagens vai ser muito legal, de pessoas que possam dizer o seguinte, poxa vida, então sobreviver nesse mercado tão maluco é uma coisa que todo mundo já sabe que é. A pergunta é, a gente vai deixar o barco afundar? A gente vai aceitar tudo do jeito que está? E acho que para responder isso de uma forma mais assim exemplar, na pandemia, meu time me perguntou, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, bom, antigamente a gente pegava tudo, planejava tudo, colocava no caminhão e ia entregar o evento, certo? Falei, e agora vai mudar um pouquinho. Agora a gente vai se conectar na casa de quem vai falar, nós vamos nos preocupar como nós vamos melhorar a experiência dele na hora da apresentação dele para aquele público que vai estar de câmera fechada, como que a gente vai mostrar o suporte à distância, e isso tem caminhos para isso, como nós vamos ser esse braço de apoio para se preocupar, nem que seja para tocar a musiquinha na abertura da reunião dele. E a partir disso, nós vamos cuidar de pessoas. Então, se a gente cuidava de pessoas... Lembra que eu falei que no começo a minha empresa tinha um propósito que era servir e comunicar as pessoas? Sim. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que online. Só que agora vai ser online. É isso. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não é o fato de você esperar tudo ao teu redor estar favorável, porque isso nunca vai estar. A gente é forjado a fazer as coisas aqui pelo caminho mais longo. E você é um cara que está tantos anos no mercado, você já passou por tanta coisa, e com certeza conhece outras empresas, caras incríveis no mercado. Todo mundo que chegou até aqui tem N cases como esses de falar o seguinte, cara, a gente segue, a gente não tem tempo para chorar, a gente não vai ter tempo para ficar reclamando, porque muitas famílias dependem daquilo que um dia você falou, poxa, hoje eu tenho uma empresa, então não dá mais para a gente simplesmente se questionar o porquê, é melhor pensar para que vai servir isso e a gente toca o barco. É isso aí. Só fazendo um comentário, um ponto que você citou da fé, e quando fala assim fé, todo mundo pensa em religião. Mas na verdade fé é acreditar. E se independente de ser empreendedor ou não, né? Você pode ser funcionário de qualquer empresa. Sim. Mas desde que você acredite em você, você segue em frente. E é exatamente isso, só para corroborar com isso que você acabou de falar. É bacana. Porque é muito fácil desistir. E propósitos para isso não vão faltar, porque o que tem de gente... Sim. Né? Mas vamos lá, para a gente continuar aqui no papo de eventos, né? Então nós já falamos aqui um pouco sobre a sua empresa, nós já falamos sobre como é que está o mercado, os desafios, etc. Agora, planejar um evento não é uma coisa simples. E quais são os desafios? Ah, fantástico. Bom, nós temos aí,
eu penso que a maior parte dos desafios, eles se encontram nos desafios que você não vê. Eu acho que desafios que a gente não vê são desafios que a gente precisa lembrar que eles existem e que eles, em algum momento, vão transparecer para a gente. Então, eu penso que existe aquilo que é apresentado. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: os clientes, eles têm muito. Quando ele tem um evento, ele tem um grande problema para resolver. Ele não está numa zona de conforto. Um cliente, quando tem um evento para fazer, ele não está naquela atmosfera todo dia. Mas para ele é o melhor e o maior momento e o maior desafio do ano é aquele dia. Então, dentro daquele ambiente, ali muita coisa pode acontecer. É através do que vai acontecer ali que as pessoas vão ser promovidas ou não. É dali que pessoas vão atingir objetivos ou não. Então, eu acho que o que você não vê, que é o que quando te chamam para conversar, é uma linha muito tênue entre o que vai ser o sucesso ou um fracasso. E aí é que vem a importância, e talvez porque o nosso mercado funciona tão forte por indicações. Por quê? Porque ninguém faz uma indicação que não seja qualificada. É verdade. Mas quando você indica alguém sem uma qualificação, você também está se expondo. Então, quando você conhece uma empresa, conhece uma estrutura, pessoas, e você fala, cara, deixa eu ver a cultura. Hoje essa palavra está em moda. A cultura da empresa. Antigamente não se falava de cultura. Mas hoje, graças a Deus, que essa palavra pegou. Eu sou super a favor disso. Tá mudando, né? Eu tô achando maravilhoso. Por quê? Porque é o resumo de tudo. Então, assim, eu acho que o grande desafio do que você não vê é essa linha tênue entre o que vai ser, de fato, a garantia de uma entrega, a realização daquele trabalho e quais são os princípios que você sabe que você tem que segurar, porque, no final das contas, você precisa garantir que a entrega seja feita, não dá tempo para mais nada com as mudanças, intercorrências, e o público que está lá e quem está falando não tem nada a ver com os problemas que estão acontecendo, e ao mesmo tempo você sabe que ao término daquele evento a pergunta vem da expectativa do quê? Deu certo? Era isso? E a gente cria aquele negócio que arrepia o pelo e fala assim, uau, deu certo. É o ao vivo versus o gravado, né? Aqui não tem o gravado, é o ao vivo. Né? Quer dizer, deu errado, não tem... Bom, o que os clientes podem esperar contratando a RCOM? Tem muito amor envolvido. Essa pergunta aí eu confesso para você que mexe um pouco dentro de mim, porque... Não foi proposital, mas faz parte da nossa... Porque, assim, a gente teve o rebrand, né, e a gente estudou como é que seria a nossa empresa. Quero mandar um abraço para o Rainer, que é um cliente que virou parceiro. Nós fazíamos muitos eventos da Votorantim há muitos anos juntos. Esse cara foi para a Alemanha, voltou e falou, cara, eu quero fazer a tua marca. Daí que veio o uau, veio todo esse efeito, porque ele falou, cara, vocês entregam algo que marca a memória das pessoas. Porque não se trata apenas de você lidar muito bem tecnicamente com as coisas, mas é você saber que quando apagaram-se as luzes, você fez a tua cena, as pessoas assistiram aquilo, os olhos daquelas pessoas brilharam e você vê que a emoção toma conta e as pessoas dizem que estão arrepiadas e que estão emocionadas por alguma cena que foi criada e feita com a somatória entre luzes, câmera, ação e aquele efeito. Então eu acho que assim, a palavra que eu poderia resumir é que a gente garante a entrega. Muito bem. Garantir a entrega é algo que acho que deixa a gente no nosso lugar de dizer o seguinte, o mercado brasileiro é fantástico, mas assim, tem lugar para todo mundo. E desse lugar para todo mundo, o nosso lugar é para atender pessoas que precisam que haja garantia daquela entrega, de falar, poxa, eu queria que isso acontecesse. E graças a Deus aconteceu, porque a gente também está vivendo essa entrega. Então, bom, esse é o caminho. Nós já estamos chegando no final, né? Infelizmente, mas o nosso tempo é um pouco curto, porque daria para a gente ficar conversando horas a fio aqui,
É um prazer imenso. Muito obrigado, de Poxa, verdade, eu que agradeço. por essa oportunidade. Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esses conhecimentos tão fantásticos com o mercado, sobretudo com quem nos assiste, com quem prestigia o canal. Esse é o propósito desse canal, é levar informações de qualidade, é trazer profissionais como você que vai agregar, que vem trazer aí às vezes algumas dicas, dar alguns caminhos aí que vai ajudar com certeza. Então, o espaço é seu, né? Fique à vontade aí para que a gente possa finalizar. Obrigado. Cara, é assim, você falou da gente dividir, né, as coisas que a gente tem aqui. E eu queria dividir isso aqui, ó. Esse aqui é um livro do grande amigo chamado Claudemir Oliveira. E nesse livro, ele fala sobre 3 coisas muito importantes e eu queria registrar isso aqui. Fica à vontade. Tá? Ele fala sobre elenco, né, que são as pessoas. Ele fala do cenário, que é o ambiente. Ele fala do processo. E essas 3 engrenagens desse livro chamado Guestologia, né, o estudo do cliente, do convidado. Esse cara trabalhou 15 anos na Disney. E é um brasileiro que é um orgulho pra gente, cara, conhecer a história dele. Então eu recomendo que as pessoas conheçam Claudemir Oliveira. E só que nesse livro, eu só quero finalizar dizendo que o meu paizinho, ele faleceu antes de sair isso aqui. E na página 327, o Claudemir, ele faz menção da nossa empresa. Que coisa maravilhosa. E ele fala, um texto rápido, eu não vou ler tudo. Mas ele fala assim, nos meus programas de negócios e seminários, vejo a importância de um ambiente apropriado para receber meus convidados. Minha preocupação era tanta que firmei parceria com o Ralph da RCon para liderar cada detalhe do cenário do Seeds of Dreams Institute no Brasil e nos Estados Unidos. Os participantes não têm ideia do nível de comprometimento desses profissionais. Atravessam noites trabalhando nos mínimos detalhes. Poderia economizar e colocar apenas um projetor, uma pequena tela. Mas lembram da frase, o paladar não retrocede? Pois é. A RCon, o Ralph, né, nos eventos, trazem ideias para que o cenário possa abraçar a experiência dos clientes. Sua equipe que trabalha nos bastidores é como uma orquestra. Sempre peço aplausos para eles que são, na maioria das vezes, ignorados por muitos conferencistas. Erro bem grave, na minha modesta opinião. Aí ele cita Ralph e Rossana, que é a minha diretora administrativa, que ele conhece. São pessoas que ensinam que sempre devemos dar mais do que é pedido. Segundo eles, entregar migalhas é para os pobres de espírito. Quanto mais entregamos, mais recebemos. E eles sempre me entregam diamantes. Sou prova viva de quão generosos eles são. Eu não mereci esse livro, não. Mas esse livro aqui eu quero... Depois vou te presentear com uma cópia dessa. Será um prazer ler. Por favor. E dou a dica para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre processos, pessoas e também sobre o ambiente que a gente trabalha, que eu acho que esse livro pode ajudar muita gente. Quer deixar algum contato para alguém queira contratar a RCon? Sim, o nosso Instagram. Nosso Instagram é RCon Group. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, vocês podem nos encontrar lá. Nosso site também, para quem possa visitar e conhecer um pouquinho os depoimentos do que temos ali, é o rcon.group. Group, G-R-O-U-P. Só isso é o nosso domínio, rcon.group. Perfeito. Fechado? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Cara, obrigado, foi uma honra, viu? Honra foi minha. Obrigadão, cara. Que demais. E para você que ficou conosco até agora, foi mais um podcast incrível, não foi? Muitas informações, muitos ensinamentos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, trazer informações de qualidade para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, e ativar o sininho. Não esqueça disso. Até a próxima!